Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula de nivelamento nós vamos falar sobre técnicas de plantio. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, eu tenho um recadinho para você. Cadê o seu material? Cadê o seu caderno, o seu penal para que você faça todos os registros desse assunto que a gente vai conversar? Isso mesmo, tudo que você julgar importante, palavras, conceitos, termos, registre no seu caderno, vai facilitar os seus estudos. Agora eu pergunto para você, essa palavra, técnicas de plantio, o que vem na sua mente? Técnicas. Técnicas podem ser maneiras, jeitos diferentes de fazer alguma coisa. Eu tenho um procedimento para fazer. E plantio, lembra o quê? Lembra uma palavra. Isso mesmo, plantio lembra plantar. Então nós vamos aprender nessa aula sobre maneiras diferentes, jeitos diversos para plantar alguma coisa. Essa aula é de nivelamento, ou seja, você já conhece alguma dessas informações, você já estudou em algum momento da sua vida e nós vamos relembrar e trazer mais informações que vai contribuir para novos assuntos que você vai estudar. E eu apresento para vocês uma imagem. Vamos dar uma olhadinha? Bem de perto? O que você consegue observar? Mas olhe com bastante atenção enquanto eu faço a leitura do texto. A agricultura é necessária, mas causa danos. Então aqui nós temos uma afirmação. O texto diz que a agricultura ela é importante, ela é necessária, ela tem que acontecer. Porém, como ela é necessária, ela acontece, ela vai causar algum dano, algum problema. Essa informação é super válida. Quais os impactos a agricultura, pode causar no solo? Então, nós estamos falando do impacto de plantar alguma coisa. O que vai interferir no solo? A imagem vai ajudar. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Retornamos. Olhou bem a imagem? Bem de pertinho? Com bastante atenção? Então vamos lá. A pergunta diz assim: quais os impactos que a agricultura pode causar no solo? Vamos dar uma olhada na imagem. Nós temos uma determinada área, um determinado local. Ao fundo, um rio. Nós temos vegetação, árvores. Opa! Mas você consegue observar comigo que nós temos espaços, clareiras, onde não tem mais vegetação e o solo está exposto? Então, quando a gente fala em agricultura, é um conjunto de técnicas, de maneiras para plantar alguma coisa. Mas para plantar no solo, eu tenho que retirar a cobertura vegetal original. E esse é um principal dano que nós observamos nessa aula. Nessa imagem, eu tenho que muitos espaços onde eu tinha árvores e elas foram eliminadas, foram retiradas, foram cortadas para plantar, por exemplo, feijão, cana-de-açúcar, arroz ou outros produtos que nós vamos consumir na nossa casa. Então, é importante, nós precisamos comer frutas, verduras e legumes. Mas como somos muitas pessoas no mundo, precisa de grandes áreas, grandes espaços para a plantação. E, infelizmente, não é o correto. As árvores, a vegetação nativa daquela região, ela é cortada, ela é retirada, aí fica essa cobertura vegetal ausente, o solo fica exposto e vai começar a impactar, a interferir no solo. Existem outros danos causados pela agricultura? Sim, e nós vamos conversar a partir de agora. Então, a agricultura é o ato de nós cultivarmos o solo. É muito importante, porque nós precisamos nos alimentar.
por meio de procedimentos, métodos e técnicas próprias. Por isso que nós estamos falando, né, de técnicas de plantio, de maneiras para plantar, que buscam produzir os alimentos para o nosso consumo. Pense nas suas refeições, no almoço, no jantar, no café da manhã, num lanchinho. Será que você consome legumes, por exemplo, numa sopa? As frutas no café da manhã ou as verduras na salada na hora do almoço? Então, esses alimentos que chegam até as nossas mesas foram plantados. E aqui a gente observa nessa imagem uma grande área sendo utilizada para plantio. Mas ela também tem um seu lado negativo. Então, o lado bom da agricultura é que vem os alimentos para as nossas casas. O arroz que você consome, o feijão que você gosta tanto, a batatinha frita, todos foram plantados. Mas tem um lado negativo, o impacto ambiental, que pode ser uma causa, de um grande número de espécies vegetais sendo plantadas numa grande área. Mas quais são os impactos? O que causa? O que vai interferir na natureza? Primeiro, pelo desmatamento para o plantio. Então, o homem retira a cobertura vegetal, a grama, as moitas, os arbustos, as árvores, deixa o solo nu, sem uma cobertura vegetal e começa a fazer o plantio. Depois, o uso da água para fazer a irrigação. Pode contaminar, poluir essa água. Contaminação da água e do solo com fertilizantes para essas plantas crescerem melhor e também do uso de agrotóxicos para eliminar espécies animais ou vegetais que podem interferir no desenvolvimento dessas espécies vegetais. Repare bem nessa imagem. Nós temos uma determinada espécie plantada para ser o quê? Consumida logo. Então, foi plantado alguma coisa nessa região. Mas repare o que esse homem está fazendo. Ele está colocando agrotóxicos para eliminar ervas daninhas, por exemplo, para não competir com a espécie vegetal que nós queremos o quê? Colher para nos alimentarmos depois. Isso pode impactar o solo. Esse agrotóxico é uma substância química, pode contaminar o solo e contaminar a água, além de afetar a nossa saúde. Como a agricultura contribuiu para a degradação do solo, vão existir práticas, técnicas, maneiras agrícolas que podem ser usadas para tentar diminuir esses impactos, ou seja, para conservar o solo. Essas práticas, elas são o quê? Alternadas. Usa ela para dois fins. O primeiro é priorizando a produtividade. Nós queremos colher grandes quantidades de alimentos, mas também priorizando a conservação desse solo, ou seja, não impactá-lo muito. O mínimo de impacto deve acontecer. Existem diversas formas de cultivo na prática da agricultura. Então nós vamos conhecê-las a partir de agora. Nós vamos falar sobre o plantio direto, a rotação de culturas e a adubação verde. 3 maneiras, 3 técnicas muito importantes. Mas primeiro, nós vamos para a nossa atividade. A inovação nas técnicas produtivas, a mecanização e a utilização de insumos para melhorar a produtividade e diminuir as perdas por causa natural podem provocar significativos impactos ao meio ambiente. Então, essa primeira parte da atividade ela está nos informando que existem inovações nas técnicas produtivas, por exemplo, mecanização, instrumentos, máquinas que podem contribuir para a colheita e para o plantio. A utilização de insumos, de produtos, de recursos para melhorar a produtividade, produzir mais grãos, mais frutas e diminuir as perdas por causas naturais, frio, chuva, geada, o calor muito intenso. Cite alguns impactos ambientais decorrentes da produção agrícola. Então, nós iniciamos essa aula com aquela imagem. Um impacto era o quê? A retirada da cobertura vegetal, o desmatamento. Mas agora pense, nós falamos um pouquinho sobre agricultura, o que pode ser coletado, consumido. Será que até chegar na mesa da sua casa, quais impactos a produção desses alimentos pode ter causado ao solo?
Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Voltamos. Pensou bastante? São muitos impactos e nós temos que reverter isso. Mas de que maneira? Então, respeitando o solo, conhecendo essas técnicas para a conservação do mesmo. Então, vamos ver alguns exemplos? O desmatamento é o primeiro, nós já conversamos sobre isso. Para plantar, eu tenho que retirar algo que já está plantado. Mas nós precisamos de grandes áreas para o plantio. Então, muitas espécies vegetais são retiradas. Também nós temos a contaminação do solo e, consequentemente, a sua poluição. Então, eu posso contaminar tanto o solo quanto a água com os produtos químicos que são colocados para que essas espécies vegetais cresçam, se desenvolvam, ou produtos químicos para eliminar outras espécies vegetais que estão competindo no crescimento ou espécies animais para não comer as folhas dessas plantas, por exemplo. Então, são exemplos de impactos ambientais. Existem muitos outros. Então, o impacto pode ser diretamente no solo, diretamente na água, mas também nas espécies vegetais e animais que vivem nessa região, que vão ser impactadas pela agricultura. A primeira técnica, o primeiro jeito nós vamos conversar, se chama plantio direto, que é o manejo do solo que envolve técnicas para aumentar a produtividade, conservando ou melhorando continuamente o ambiente onde nós estamos cultivando essas espécies vegetais. É essencial para manter as características físicas, químicas e biológicas desse solo, garantindo assim a sua sustentabilidade. Então repare bem nessa imagem, quantas espécies vegetais, Aqui eu tenho uma espécie de um alimento que foi plantado. Então nós não podemos impactar esse solo, as suas propriedades, as suas características físicas, químicas e biológicas. Então o plantio direto é uma maneira de reverter isso. É a técnica de semeadura onde a semente é colocada no solo não revolvido, ou seja, sem a prévia aração. Então esse solo ele não é muito revolvido, nesse solo não é mexido com grande intensidade. A semente é colocada diretamente sobre ele. Um pequeno sulco ou cova é coberto com profundidades e larguras suficientes para garantir adequadamente a cobertura dessa sementinha e o contato dela com o solo. Repare bem na imagem essa maneira. Uma outra maneira, uma outra técnica de plantio se chama rotação de culturas. Pense nessa palavra, rotação.
de rodar, de mudar. Então a rotação consiste em alternar diferentes espécies vegetais em determinado espaço de tempo, na mesma área e na mesma estação do ano. As espécies escolhidas devem ter ao mesmo tempo propósito comercial e de recuperação do solo. Se eu falar para você que algumas espécies vegetais, quando plantadas no solo, elas retiram os nutrientes do solo. Se eu ficar sempre plantando a mesma espécie vegetal, ela sempre vai consumir os mesmos recursos, os mesmos nutrientes que estão presentes nesse solo. E com o passar do tempo, esse solo vai ficar pobre naquela substância. Aí que entra essa técnica. Nós vamos rotacionar, mudar a espécie vegetal. Então, nós plantamos uma determinada espécie, por exemplo, para vender, propósito comercial. Plantamos, cresceu, se desenvolveu e colhemos. Não plante ela novamente, porque se ficar insistindo plantando sempre a mesma, vai consumir sempre o mesmo nutriente. Que tal trocar a espécie vegetal que consuma um outro nutriente para que o solo faça a reposição daquele usado anteriormente? Rotacionamos, mudamos a espécie vegetal que estamos plantando. Essa prática oferece o quê? Benefícios que ajudam a conservar e proteger o solo. Também promove maior diversidade de espécies, ou seja, maior sustentabilidade na produção agrícola. Vamos dar uma olhada na imagem? Tem um exemplo como isso acontece. Então aqui nós temos um determinado espaço, um determinado local, onde foi primeiramente plantado algodão. Foi plantado o algodão, ele se desenvolveu, ele cresceu e foi colhido. Se plantar o ano todo ou vários anos seguidos, sempre algodão, ele sempre vai consumir os mesmos nutrientes do solo. Ele vai usar tanto que vai ficar pobre o solo nesse nutriente. Ou seja, troque pela soja ou uma outra espécie vegetal que vai consumir um outro nutriente. E nesse período que a soja vai crescendo, se desenvolvendo, aquele nutriente utilizado pelo algodão vai sendo o quê? Reposto pela natureza. Aqui nessa tela a gente tem um exemplo, então, nessa imagem, de 4 espécies vegetais que foram sendo alternadas. Algodão, depois soja, pastagem, soja e retorna para o algodão. E a terceira é a adubação verde, que é uma técnica agrícola que promove o quê? A reciclagem de nutrientes do solo por meio do plantio de determinadas espécies de plantas, como as leguminosas. Você já ouviu falar nas leguminosas? Não? Então eu vou te dar alguns exemplos e você consome elas diariamente. Nós temos, por exemplo, o feijão, o amendoim. São exemplos de leguminosas. Já vou contar qual é a importância delas. Além disso, as gramíneas. Então, tanto as leguminosas quanto as gramíneas, sendo plantadas, vão contribuir para que esse solo fique o que mais? Fértil. Então, nós vamos plantar uma determinada espécie vegetal para consumo, com propósito comercial. Plantar junto, ao lado, essas espécies, ou de leguminosas ou gramíneas, que vão contribuir para que o solo fique fértil, que ele vai colocar no seu desenvolvimento certos nutrientes nesse solo. A adubação verde melhora a qualidade do solo e a absorção de nitrogênio, fazendo um melhor controle biológico das pragas. Então, nessa imagem, nós temos um solo na esquerda que não tem muitas gramíneas ou leguminosas plantadas. Então, o solo vai ficar pobre em nitrogênio. Mas nós, quando plantamos, utilizamos tanto as gramíneas quanto as leguminosas, elas vão contribuir para o desenvolvimento, para que esse solo fique rico em nitrogênio. E assim, ele se torne mais fértil. E nós vamos para a nossa segunda e última atividade. Rotação de culturas é uma técnica agrícola de conservação que visa diminuir a exaustão do solo. Por que exaustão? Ele vai ficar cansado? Não é esse tipo de exaustão. Nós vamos usar ao máximo um certo nutriente. Então, usar sempre um determinado nutriente, sempre plantando a mesma espécie, o solo vai ficar pobre nele.
Isso é feito trocando as culturas a cada novo plantio, de forma que as necessidades de adubação sejam diferentes. Eu vou plantar uma espécie que use o nutriente A. Depois eu troco por uma espécie que usa o nutriente B. Eu estou rotacionando e fazendo uma diversidade de nutrientes que o solo pode oportunizar e lentamente recolocar. Então, essa adubação em diferentes a cada ciclo consiste em alternar espécies vegetais numa mesma área agrícola. Por que essa técnica, fazer a rotação de culturas, é vantajosa? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Voltamos! E aí, sentiu dificuldade para fazer essa atividade? Provavelmente não. Então você entendeu que eu dei em uma determinada área, um determinado espaço e planto uma espécie vegetal. Por exemplo, o feijão. Esse feijão, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo e as suas raízes vão absorver certos tipos de nutrientes. Ele vai crescer e nós vamos colher. Plantar feijão novamente, cresce, se desenvolve, colhe. Planta feijão novamente. Então, se nós ficarmos insistindo em plantar somente uma espécie, o feijão, ele sempre vai consumir o mesmo nutriente. O solo vai ficar pobre. Aqui que ele falou, a exaustão do solo. Pobre naquele nutriente. As plantas que vão ser plantadas na sequência não vão crescer, porque não tem mais aquele nutriente. Então, rodar, trocar por uma outra espécie vegetal vai contribuir. Então, plantar, por exemplo, milho, soja, que utilize um outro nutriente. Nesse tempo que a gente vai plantando uma outra espécie vegetal, aquele que estava acabando, bem pouquinho, lentamente vai sendo o quê? Recolocado na natureza. Então, qual é a vantagem dessa técnica? Por diminuir a exaustão do solo e o desgaste provocado pela monocultura, plantar somente uma espécie vegetal, a rotação de culturas diminui o quê? Os gastos com recuperação do solo. Porque se nós utilizarmos sempre a mesma espécie vegetal e ele sempre consumir o mesmo nutriente, o homem vai ter que colocar de alguma maneira. Então vai ter gastos. E se ele trocar essa cultura, ele não vai ter esses gastos. Naturalmente, a natureza vai repondo esse nutriente. Nessa aula, nós falamos sobre técnicas de plantio. Espero que vocês tenham gostado e até breve.